Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Atitudes erradas de Davi para com seu filho Salomão. Absalão, não Salomão, Absalão. Davi é um exemplo na Bíblia de muitas coisas. No entanto, ele foi mau em várias outras coisas, mostrando que todos nós, seres humanos, somos falhos, mas que a nossa aceitação por parte de Deus não depende de sermos perfeitos ou maravilhosos, porque não há ninguém. Noé achou graça aos olhos de Deus, o Abel também, e o Enoque também, e Abraão também, e Davi também, e nós também. Você encontrar graça diante de Deus é algo que a gente não consegue explicar. Você só vai saber disso se aproximando do Senhor. Ele vai amar você independente do que você faz, da sua perfeição, a sua perfeição intrínseca que depende só de você. Deus vai amar você independente disto. Davi errou em muitas áreas da sua vida. Uma delas é com relação aos filhos. Ele não foi um bom pai. E o filho que saiu melhor, que pôde ser rei no lugar dele, o Salomão, não foi criado por ele. Logo que nasceu, Davi entregou o Salomão para o profeta Natã criar. E o profeta Natã deu uma de babá. Ele teve que cuidar, era a ordem do rei, ele teve que cuidar daquela criança, e ele cuidou com carinho, ensinando as coisas de Deus. E a Bíblia diz que Salomão, no início, andava nos caminhos de Deus, era temente a Deus, humilde, era de poucas palavras. O Salomão era uma pessoa que agradava a Deus, ele andava nos caminhos do Senhor. É assim que a Bíblia nos diz, porque ele aprendeu com o seu tutor, o seu professor, que foi o profeta Natã, quem o criou. Já os outros filhos de Davi não fizeram a mesma coisa, não andaram assim nos caminhos do Senhor. É interessante a gente observar isto. Davi foi uma pessoa trabalhada por Deus. Deus o preparou para edificar uma casa espiritual. E Davi, de fato, edificou um tabernáculo, no sentido espiritual, uma casa, uma família. Davi deu o tom, fez discípulos, os valentes, os levitas, louvadores. E hoje, nós que adoramos a Deus e louvamos a Deus, somos como que discípulos de Davi, fazemos parte da casa espiritual que Deus edificou para Davi. A casa espiritual que Deus edificou para Davi não foi propriamente a sua descendência física, mas foram os discípulos espirituais que Davi fez. Isto foi a casa que Deus edificou para Davi, a casa espiritual. E este tabernáculo de Davi é um modelo para a evangelização do mundo todo. Em Atos, no capítulo 15, nos é dito que a pregação do evangelho, constituindo igrejas em todos os lugares, igrejas células, grupos de pessoas em todos os lugares, isto é o cumprimento daquela profecia que Deus deu ao profeta Amós, de que no fim Deus levantaria o tabernáculo de Davi que estava caído para que todas as pessoas pudessem buscar a Deus. O tabernáculo de Davi é uma figura que mostra o seguinte: Deus se agrada de todos que o buscam em todo lugar, e onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Deus vai estar satisfeito com eles e vai estar presente ali também. Isto foi a grande obra de Davi, o exemplo que ele deixou para nós. Já com relação a seus filhos, Davi não foi um bom exemplo.
Um deles, e eu quero fazer referência aqui, a Absalão, foi um péssimo filho. O Absalão era de boa aparência, digamos, alto, bonito, e se tornou muito vaidoso, foi criado dessa maneira. Eu costumo dizer que eu tenho pena de meninas que são muito bonitas, porque quando alguém olha uma menina novinha ainda, 5, 8 anos, 9, 10 anos de idade, quando a gente olha, vê aquela beleza toda, o que todo mundo fala? A mesma coisa que todos falam: puxa, mas que menina bonita. Ela ouve isso milhares de vezes. Isso atiça a vida espiritual dela? Não, claro que não. Isso atiça a vaidade. Cada vez que alguém diz que ela é muito bonita, ela se enfeita, ela joga o corpo, ela começa a se requebrar, a se mostrar. Isso atiça a vaidade dela. E logo que ela se torna mocinha, bom, aí é uma chuva de interessados em cima dela. Nenhum interessado na vida espiritual, todos interessados no corpo dela, que é muito bonito. É muito difícil uma mulher, uma menina dessa maneira, bonita assim por natureza, ficar espiritual. É muito difícil, porque o assédio que ela vai ter de tanta gente em cima, exaltando as qualidades carnais, isso vai ser tão grande que dificilmente ela vai conseguir negar o seu eu, deixar isto e ficar espiritual, buscar a Deus em primeiro lugar. Eu costumo dizer, eu tenho pena de uma menina assim muito bonita, porque dificilmente ela vai ser espiritual. Você já reparou isso? Bom, mas o Absalão também foi assim bonito. O que a Bíblia diz é que ele tinha uma grande beleza, que era exaltado por todos. Era alto, vistoso, cabelo bonito, e a gente não sabe hoje em dia descrever como isso seria, mas o fato é que ele era exaltado pelo país inteiro, era um modelo, um galã, um homem muito bonito, e isto contribuiu para a queda dele, a queda espiritual e, por fim, a morte também. Ele começou a se exaltar, queria ser engrandecido em relação a seus irmãos, ele perdeu respeito ao pai, que também era rei, ele não se humilhou, começou a solapar a autoridade do pai, começou a ambicionar o lugar do pai e depois não titubeou em se revoltar contra o pai e querer matar o próprio pai para reinar no lugar dele. Bom, será que isso pode acontecer conosco também? Pode. Infelizmente, minha irmã, se você não cuidar bem dos filhos, um deles ou mais de um podem se voltar contra você e vai ser tristeza para a sua vida. Quantas pessoas eu tenho conhecido, pais que choram, se lamentam da situação por causa de seus filhos. Os filhos são verdadeiras serpentes, raça de víboras, são perigosíssimos, maliciosos contra os pais. Quantos pais estão criando filhos dessa maneira? Quantos pais estão criando filhos dessa maneira? Eu fico pensativo, eu fico triste a esse respeito. Quantos pais estão criando filhos como Davi criou Absalão? Quando alguém elogiava o Absalão, provavelmente Davi se calava, porque era o jeito de Davi ser. Davi não interferia. Quando Absalão se gabava e fazia qualquer ato vaidoso, Davi não corrigia. E, infelizmente, isso foi durante toda a vida do Absalão. Mesmo depois que ele matou o seu irmão Aminon e fugiu, ele matou o irmão Aminon por várias razões. Uma delas é que o Aminon era mais velho que ele, talvez tivesse uma precedência
na sucessão quando Davi morresse. Então, para eliminar um concorrente, ele matou. Mas ele aproveitou o pretexto de que o Aminon tinha forçado a irmã dele por parte de mãe, de pai e de mãe, a Tamar. E então o Absalão matou. Quando matou, sabia que seria punido pelo pai, então ele fugiu, até que a ira de Davi se passasse. Depois coisas aconteceram para que ele voltasse. Quando ele voltou, aí é um problema sério. O Davi não chamou: vem cá, Absalão, você quer morar aqui conosco, voltar, você vai se arrepender, vai se consertar e vai andar com a vida direita. Mas Davi não fez nada disso. Só disse: eu não quero ver. Ele pode voltar, mas eu não quero ver. Ou seja, ele vem para minha casa, vai ser uma serpente dentro da minha casa, eu vou deixar uma cobra dentro da minha casa, mas eu só não vou querer ter intimidade com ela, com essa cobra. Uma hora essa cobra vai me picar. É claro, o raciocínio é lógico, mas não entrou na cabeça de Davi. Ou ele não conseguiu agir. Este é o problema. Não é que ele não sabia, ele não sabia como agir. Há muitas vezes que a gente está nessa situação, a gente vê o perigo, mas não sabe fugir dele, ou a gente não sabe o que fazer para fugir do perigo. Você sabe que está correndo risco, mas você não tem ação para fugir da zona de perigo. Muitas vezes isso acontece, mas o alerta fica para nós. Se você deixar uma cobra dentro de casa, em algum momento aquela cobra vai achar você. Você tem que procurar a cobra e tirar, até achar, para tirar da sua casa. Como é que você vai dormir em paz sabendo que tem uma cobra dentro da sua casa? Você não vai ficar satisfeito. Pois é, quem tem um filho dessa maneira é uma serpente. É uma fonte de malignidade, um filho desse jeito. Você vai estabelecer com ele algumas regras. Meu filho, você é meu filho, para ficar nessa casa tem que ser assim, assim e assado. Senão você vai procurar outro canto. Não, mas um pai não vai fazer isso. Olha, você ficar com uma cobra dentro de casa, em algum momento ela vai picar você. Se ela é venenosa, em algum momento ela vai picar você. Não é para fazer assim. O que Davi deveria ter feito? Quando o Absalão veio, ele devia ter chamado. Ao invés de não querer ver o Absalão, ele devia ter chamado, dado uma bronca no Absalão, estabelecido regras, porque ele era rei. O Absalão tinha que obedecer. Davi tinha que ter estabelecido regras para o Absalão. Não estabeleceu, deixou o Absalão contaminou muita gente e, por fim, se rebelou contra o pai, trazendo à escrita um capítulo muito triste na história de Israel, aquela guerra na qual morreram muitas pessoas. Culpa de Davi, porque falhou no trato com seu filho Absalão. Que a lição dele nos ensine lições preciosas, mas principalmente esta: meu irmão, não deixe uma cobra dentro da sua casa. Cuidado, há alguma coisa que Satanás possa usar na sua casa ou alguém. Meu irmão, resolva essa situação pacificamente, da melhor maneira possível, mas resolva. Não deixe a situação errada crescer, o mato crescer. Não deixe o mal crescer na sua vida, na sua casa, na igreja. Tem que cortar o mato pela raiz, tem que cortar o mal, não deixe o mal crescer. Se você sabe, tem que tomar alguma providência e peça ajuda a Deus para tomar essa providência.